Está entrando no ar mais um episódio emocionante do podcast Recife é Mostrado. Esse podcast que é da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. E você já sabe, a cada novo encontro, um empreendedor, uma empreendedora trazendo as suas histórias, seus desafios. Tudo que foi marcante, pode ser um caminho mais antiguinho, né? Quem começou anos e anos lá atrás, pode ser uma coisa mais recente. Mas aí a gente vai estar conversando sobre isso aqui a partir de agora. Vamos lá para o preâmbulo, escrito pelo nosso querido Emerson Saboia. Nem todo empreendedorismo nasce de uma oportunidade. Às vezes, nasce de uma necessidade. A nossa convidada de hoje é fisioterapeuta e conheceu a acupuntura durante a gestação. Foi do Gabriel? Foi do Gabriel. Ah, o Gabriel tá ali, ó, já tá grandinho, mais de 10 anos. Mas, na verdade, ela descobriu isso a partir dessa gestação, um momento em que ela sentia muitas dores e ansiedade também. Hoje, ela usa essa e outras técnicas para tratar seus pacientes de forma integral. Vamos conversar agora com Clara Moraes. Seja bem-vinda, Clara. Muito obrigada, muito bom dia, muito bom dia. Ela que transformou essa experiência pessoal em um propósito profissional. Já adiantei aqui os caminhos. Você estava grávida do Gabriel, sentiu ansiedade, já era fisioterapeuta, sentiu muitas dores, muito desconforto. E além da ansiedade, onde é que a dor ela atuava no teu corpo, Eu Clara? sentia muita enxaqueca. E os remédios para enxaqueca não são permitidos para gestação. Ou seja, você estava sentindo dor. Isso, eu só tomava dipirona, Tilenol, não passava dor. Você já tinha enxaqueca antes da gravidez? Não com essa frequência. É porque é muito hormônio, né? Então, Mexe muito. E aí a ansiedade da gestação por si só, aí juntava dor, ansiedade e virava um ciclo. E aí eu ia para emergência com a pressão alta, com dores e tal. E aí chegou o momento que a minha obstetra disse, olha, ou você faz yoga ou você faz acupuntura, você precisa baixar essa ansiedade. Ela já foi assim, determinada a dizer esses dois caminhos. Mas você precisa de alguma coisa fora da medicação, porque eu não vou te medicar, tu tá grávida, é capaz de ter um parto prematuro. Uhum. Eu tava com 5 meses, eu tava acusando hipertensão gestacional. Caramba. E aí, porque de tanto ficar ansiosa e com dor, então a pressão ia subindo de medo, de toda aquela agonia. E eu busquei, primeiramente, a yoga, né? Eu achei mais legal por ser fisioterapeuta, por trabalhar com movimento. E o horário para gestante não era legal para mim. Eu ainda trabalhava e era presencial. Sim, presencial, porque já, né? É porque às vezes tem as online da Não, vida, mas aí né? não tinha essa onda, não. Ainda não tinha. Daí foi bem antes da pandemia, Gabriel já tá um rapazinho quase. Pré-online. É pré-online. E aí não tinha. E eu fui procurar a acupuntura e aí fiz pelo plano de saúde na época. E eu me lembro que alguns planos só permitem que médicos apliquem acupuntura. Porque ainda existe uma cultura que médicos... Existe uma separação muito interessante. Existe médicos e profissionais de saúde. Como se o médico ele fosse acima de outros profissionais de saúde. Então, não era uma médica. E aí eu cheguei lá, ela perguntou, eu falei que estava gestante e tal. Ela falou, certo, pode deitar de barriga para baixo. Vai ficar um pouco difícil, né, doutora? E aí eu olhei assim, né, para baixo. A barriga não vai ajudar. Eu olhei para ela... Ai, perdão, tipo assim, pra você ver o nível de avaliação que ela fez, né? Uhum. Ela só perguntou meu sintoma e mandou eu deitar. Eu acho que ela foi no automático. Ela foi no plano de saúde, que ela precisa de volume. Sim. Né? E aí, era uma sala com várias macas e tal, e aí eu não tinha resultado. Eu fiz 1, 2, 3 consultas, 5. Não piorei, lógico, mas ela me ponturava assim, do ombro pra cabeça e tal. Teve alguma melhora sensível? Eu não consigo dizer que melhorou, porque eu estava tão ansiosa pelo resultado, eu já tinha ouvido falar tão bem da acupuntura, que eu acho que eu criei uma expectativa, e eu trabalhava numa clínica, que eu cheguei no lugar e disse assim, olha, por que será que todo mundo melhora, menos eu? O que é que tem de errado comigo? Conversando com pacientes da clínica. E uma paciente da clínica me indicou um senhor, doutor Heitor Casado, que já não está mais entre nós, e ela disse, olha, mas ele não aceita plano, ele não é médico, ele é médico chinês. Eu disse, meu anjo, me dê o telefone dele, por favor. Uhum. Eu não aguento mais. E aí eu fui, marquei com ele. Eu lembro que eu faltava 12 semanas pro parto. E eu fechei um plano com ele de 12 semanas. Eu ia ficar com ele até o fim. Quando chegou na 8ª semana, eu não sentia mais nada. Que coisa E aí eu boa. liguei pra ele e fiz, olha, eu não vou mais. Ele, o que? Eu liguei. Me entregar a idade. Eu liguei. Eu disse, eu não vou mais. Ele, o que aconteceu? Eu disse, não, é porque eu tô bem e eu já tô cansada, minha barriga já tá muito grande. Você se deu alta? Tem problema?
Ele mesmo, você pagou 12 semanas, não, não, já tá pago pro resto da vida. Inclusive, ele era professor, ele tinha uma escola chamada City, aqui na Rua da Aurora, inclusive. Ele também era empreendedor, Ele né? tinha uma escola de acupuntura e medicina chinesa, incrível. Tenho amigos que se formaram com ele, e eu disse, quando meu filho nascer, eu vou me formar com você. E quando eu conheci o tipo de entrevista da medicina chinesa, o tipo de ciência, Anamnese também que se faz, é né? uma vira você da cabeça para baixo. Você fazem perguntas, ele perguntou se eu preferia mar ou montanha. Ele perguntou se eu preferia água gelada ou água natural. Ele pegou minha mão, minha língua, sabe? E eu achei aquilo muito estranho, mas no E olha fim, que você já era familiarizada com esse ambiente de da saúde saúde. do Ocidente, né? Uhum, O Oriente, ele vê a gente como um ser um e não todo, como uma enxaqueca ou uma um ansiedade. recorte. Não, não vê. E aí eu achei aquilo incrível, disse, eu preciso levar isso para os meus pacientes. E aí eu criei meu filho até um certo tempo. Quando eu voltei a atuar, ele já não estava mais entre nós e eu disse, não, vou buscar então em outra escola. E aí busquei. Depois eu acabei fazendo realmente a especialização, a pós-graduação em medicina chinesa em outra escola. Tem aqui em Sim, Recife, eu fiz no Taos, no Instituto Taos. Maravilhoso, recomendo quanto tempo? super. 2 anos? São 2 anos. 2 anos. 2 anos e 600 horas de estágio. Então você mergulhou profundamente nessa prática, não sei se o nome é uma prática É uma, integrativa, é uma né? É uma ciência ciência também. milenar, né? 5 Sim. mil anos atrás. E é interessante que a gente aprende que nos primórdios eles não tinham agulha como a gente tem hoje. Não era descartável como é hoje. Eles usavam lasca de peixes, gravetos, às vezes só digitopressão no local, e era entre acertos e erros. E foram criando um mapa. Por exemplo, a pessoa está com náusea e descobriram que apertando tal ponto na perna, a náusea passava. Mas se apertasse o ponto no pé, não passava, piorava, ou dava dor de cabeça, ou melhor. Então foi entre erros e acertos que foi se criando. E hoje já não é mais dessa forma. Hoje já tem embasamento científico. Por quê? Foi necessário. Ainda existem algumas pessoas da prática baseada em evidências que dizem que a acupuntura é pseudociência, Uhum. mas aí eu pergunto, gente, como é que o cachorro melhora se a gente não tem placebo com cachorro, com cavalo, com... E aí eu me baseio realmente nos resultados. E após fazer a formação na medicina chinesa completa, que a gente vê tanto dietoterapia, como a parte de ventosoterapia, de sangria, não só do agulhamento em si, das massagens chinesas, o objetivo da medicina chinesa é fazer o sangue circular no seu corpo por inteiro. Se Então você... ela é um leque, pelo que você está me contando, ela é um grande leque Enorme. A de acupuntura várias práticas, vamos assim dizer, e a acupuntura é uma delas. é 30% assim. Lá Caramba! na China, a dietoterapia e os chás e as ervas, elas são o topo, que é o que você põe para dentro do seu corpo, é o seu combustível. Uhum. Aí, após isso, vem a acupuntura. Só que aqui a gente não tem essa cultura. Por exemplo, você não vai no acupunturista tentar se alimentar melhor, você vai no nutricionista. E Exato. normalmente ele puxa uma dieta qualquer, ele entrega. Isso, já aquela coisa plastificada, É, e tá padronizada. bem complexo. Para um profissional entender que ele tem o direito, sim, não de passar dieta. Eu não Uhum. passo dieta para ninguém, mas eu posso dizer, olha, evita alimentos frios à noite. Coisas que inflamam, por exemplo, Alimentos né? gelados, e não só gelados na temperatura, mas na térmica do alimento. Por exemplo, o leite, ele é frio mesmo quente. Ele esfria o nosso corpo, Olha ele só. umidifica o nosso corpo. Uhum. Entendeu? Já, por exemplo, a pimenta, o gengibre, ele aquece o nosso corpo. São termogênicos. Isso. Uhum. Não é coisa de vó mesmo, né? É Uhum. aquilo que a E nossa as vozes é que são sábias também, né, é uma Clara? sabedoria que a gente nem imagina, mulher. A gente não faz ideia. Eu sempre tento E- colocar, às vezes, alguma coisa que eu vivi, né, que eu experimentei aqui no nosso podcast, e você falando, né, dessa prática milenar. Eu tenho uma acupunturista também, eu já estou com ela há muitos anos, e ela me curou da asma. Então, eu sou asmática, eu era asmática desde os meus 9 meses de vida. Olha só. Fiz acupuntura a vida inteira. Aliás, fiz homeopatia a vida inteira. Não consegui êxito. E de uns 8 anos para cá, ela tirou todas as minhas alergias. Então, hoje eu não tenho mais crises. Hoje eu tenho uma vida absolutamente normal. Eu não tenho mais rinite. E isso que você falou logo no começo, da questão da anamnese. A minha médica, ela também diz assim, toda vez que eu chego no consultório, ela pergunta como é que você está. Então, ela Hoje, né? primeiro quer saber das minhas emoções. E teve uma coisa muito interessante, Clara, que uma vez eu cheguei para ela com a pele toda. Parecia que eu tinha sido açoitada, que eu tinha levado uma chicotada. Eu estava com um processo alérgico, assim, tremendo. E eu estava gritando por socorro. E disse: me salve que eu tô com isso aqui. Aí mostrei para ela, mostrei fotos. E ela olhou para minha cara e fez assim: isso é mágoa retida. E dois Liberta isso, dias né? antes eu tinha tido uma briga com uma pessoa da minha família, assim, próxima. Uma briga, assim, inimaginável. Então,
Aquela corpo emoção tava ali e o corpo faz. É isso aí, bota pra fora. E a gente que lide com tudo isso. Para você, eu imagino que deve ter sido assim uma descoberta, um descortinar, porque você estava numa gestação, que é um momento único para a mulher, acalentando, gestando aquela criaturinha que está ali sentado, sentadinho ali, um mocinho já. E de repente você se depara com tudo isso, esses sintomas, vai buscar ajuda, que é o normal, o que se tem que fazer, e aí você se apaixona tanto e sente na pele, no teu corpo, que modificou, e você foi atrás. Eu quis trazer para o paciente que eu já cuidava, eu quis trazer para ele o que eu senti. E quando eu comecei a praticar e ver resultados, às vezes, até hoje acontece, sabe? De eu dizer, mas fui eu? Como fui eu que tratei isso mesmo? E você falou assim, eu tô curada da asma, e eu até, às vezes, enfatizo. Doenças e dores crônicas, que são meu foco, meu público, é dor. E aí você pergunta, dor articular? Não, dor. Dor, todos os tipos de Às dores. vezes é uma dor emocional. Eu vi até um áudio seu falando que tem uns 5 ou 6 tipos de dores. Isso. E às vezes é dor do cotovelo mesmo. Tristeza. Às vezes é uma dor intestinal. Sim. Às vezes é uma dor por uma limitação. Você tá triste, que você não consegue sentar no banheiro sozinho. Então isso também é dor. Mas voltando, que você vai mandar o recado para mim. Diga, eu falei que eu estou curada da asma. Dor e doenças crônicas, elas têm tratamento. Tem controle. Tem que ter. Então estou controlada. Você está controlada. Eu nunca mais tive crises. Você não teve crise. Porém, você pode ter uma emoção tão forte, ou uma invasão de vento frio, ou alguma coisa que te desperte, que você, seu cérebro já passou por aquilo, ele já viveu, e esse caminho, hoje embasado cientificamente, neurologicamente, teu cérebro já conhece como é uma crise asmática. Uhum. O caminho ele já existe e ele pode ser engatilhado de novo. Entendi. E o papel da gente é espaçar isso aí, como você está hoje. Uhum. Há Olha muito aí. tempo você não cai nessa. É. E você tá ficando forte. Sim. A pessoa pensa que, não tenho mais crise. Tranquila. Não preciso mais ir pra Eu já me acupuntura. autodiagnostiquei, Não, estou curada. mas você continua fazendo? Isso. Por isso que você tá bem. Fazendo a minha manutenção. Isso, perfeito. Manutenção. É isso que eu digo, gente, você ficou bem, não é para abandonar o tratamento. Quem tem problemas crônicos, o nome já está dizendo, é crônico. Se for uma coisa aguda, a gente resolve ali, ok, mas uma coisa crônica, ela vai... A maioria dos teus pacientes ou dos teus casos são dores crônicas ou agudas? São dores crônicas e são pessoas que se já arrastam. tentaram de tudo e já estão desesperançosas. E aí chegam, quando eu digo assim, com a bomba chiando e querem que eu resolva em 2 semanas. Eu digo, olha, senta aqui, vamos conversar. Eu vou ser honesta com você, né? Eu preciso que você entenda. E aí, para isso, eu preparo para meus pacientes um mapeamento, onde eu vou investigar sono, digestão, as emoções, como você falou. Se tem tontura, se tem queda de cabelo, se tem unha frágil, porque tudo isso me fala sobre a qualidade do teu sangue, né? Sobre toda a tua rotina, se você tem sonhos, pesadelos, se você dorme cedo, se dorme tarde, se você tem filhos, se você tem problemas no trabalho. Tem todo um contexto. Os hábitos, a rotina. se faz exercício ou não, tudo Isso, você coloca se você lá no consome combo. cafeína, se você consome álcool, se você tem histórico de câncer, de tabagismo, tudo isso. Como é que foi a gestação? Você tem parto? Você teve perda gestacional se você é mulher? Então, tudo isso eu preciso saber, porque eu vou desenhar dentro dos 5 elementos da medicina chinesa. O que é que tá de gatilho ali, o que é que tem de mais chamativo. Às vezes você tá com dor de cabeça, mas o teu problema não é na cabeça, por exemplo, é no fígado, é no rim, é porque você bebe pouca água, é porque você dorme pouco, é porque você tem um sono de má qualidade. Ou a nutrição barata. Tem gente que se conforma em comer qualquer coisa. E aí eu apresento na segunda consulta, no retorno do meu paciente, o que o corpo dele me falou, mais o que ele me falou. Uhum. E aí eu apresento um plano de tratamento. Eu digo, olha, eu preciso te ver por pelo menos tanto tempo. Uma vez ou por semana, ou uma vez por mês, ou 2 vezes por mês. Enfim, eu tenho que ver para a gente ter os resultados básicos. Para a gente apagar esse incêndio. Após isso, eu preciso te ver uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias. A gente vai vendo a necessidade. E caso tu entre em crise, a gente faz uma emergencial, te encaixa aqui. Mas a gente tem que entender que teu corpo... Quando as pessoas procuram, ele tá, como você falou, socorro. Uhum. Eu preciso que você me ajude. Então a gente tem apaga. gente que se acostuma com a dor, né, Clara? E o cérebro se acostuma Tem mesmo, gente tá? que, eu sou assim, eu tô Mas assim. a neurociência explica. Caramba. Hoje a neurociência explica. Hoje eu tô me pós-graduando em dor também.
E aí eu me baseei nisso para falar sobre. A neurociência explica que a gente se acostuma de verdade com a dor. A gente faz, é assim, e eu consigo viver assim. Só que aí eu sempre falo, como é que a gente quer dar o nosso melhor para o outro se a gente não está bem? Então, as pessoas dizem, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não consigo chegar, é longe. Eu falo assim, olha, eu entendo que tem algumas dificuldades, né? Nem todo mundo tem os mesmos privilégios. Porém, se fosse para alguém, tu faria. Se fosse para alguém da tua família, Provavelmente, para possivelmente, uma sim. amiga, tu iria buscar um vestido para ir para o aniversário em outro bairro? Porque tem gente que fala, você trabalha na Zona Norte, eu tô aqui em Boa Viagem, você não vem aqui não? Eu digo, não. Eu tenho um ambiente terapêutico que também ele influi. E aí a pessoa diz, é muito longe. Eu tenho um paciente de João Pessoa Caramba. que vem, não reclama. Uhum. Entende? Porque entendeu Porque que é ela uma foca no prioridade. resultado, É ela uma foca no prioridade. benefício que o teu trabalho vai fazer. É uma paciente fibromialgica, é uma paciente, entendeu, com problemas emocionais. Então ela sabe, então uma vez por mês ela tá aqui em Recife, problema nenhum. Vem com o marido passeia com as crianças e É ela tá lá. pertinho. Uma pessoa quase na esquina, uma hora Mas e o pessoal pouquinho. reclama quando vê pra vir, por exemplo, de, sei lá, Curado ou Várzea. A pessoa, é distante. Eu digo, que é distante pra você? Depende do seu ponto de vista, do seu ponto de referência, né? E aí, após a medicina chinesa, eu trabalhando muito com isso, eu comecei a sentir, eu conheci meu atual companheiro, meu atual marido, e eu comecei a sentir um vazio estudancial. Ele estuda muito. Eu disse, putz, eu preciso estudar alguma coisa mais. E eu queria estudar dor. E eu não encontrava uma pós-graduação em dor presencial. Só encontrava Só online. online. Para fisioterapeutas. Eu não queria uma dor genérica. Eu queria uma dor dentro do meu método. Do que eu posso fazer? Dentro da acupuntura e da fisioterapia, o que eu posso fazer? Uma conduta. E aí eu não achei. Aí surgiu a quiropraxia, que é uma técnica manual. Então eu já tinha formação em pilates, já tinha acupuntura, disse, putz, agora eu vou ter uma técnica de toque. Que é a O famosa famoso estralo. estralo, né? Aquelas coisas que a gente vê na internet, e às vezes até você vai passar. De onde vem a quiropraxia? É oriental? É ocidental? É da Alemanha. Então é ocidental. Sendo que interessante, existiam os médicos osteopatas. E o criador da quiropraxia, que é uma prima da Da osteopatia, osteopatia. uma prima, a gente chama da prima recente, a mais Ah, nova, ela foi um engenheiro, não foi um fisioterapeuta que criou. Ele entendia de engrenagens. E o nosso corpo nada mais é nas uhum. articulações do que engrenagens. Só que dentro das nossas engrenagens tem nervos que se conectam com o sistema nervoso central. E ele começou a perceber que alguns ajustes não é no lugar não que a gente atua. A gente ajusta ali na coluna, mas dentro da coluna saem nervos que vão para as partes do corpo, ou para os órgãos, ou para as vísceras, ou para o braço, ou para o dedo. Tem gente que está com a mão formigando, mas o problema está aqui. Então a gente vai palpando ali a coluna, encontra uma vértebra mais para um lado que para o outro, dá um ajuste, a pessoa faz, caramba, parou de formigar. Agora, como é que tu fez isso? Todo o resultado da quiropraxia, ele é imediato? Não. Não. Aí é que tá, o nosso corpo é incrível, Lina. A gente faz um ajuste e você às vezes passa uma semana vendo o resultado. Por isso que não é todo dia. É hoje, aí daqui a uma semana eu quero te ver de novo. Você já vem andando diferente. Porque o seu cérebro vai dizer, o que aconteceu? Ela passou 3 anos com o pescoço assim, de repente tá assim. Vamos reorganizar isso aqui. E aí vai. Mas o alívio, ele é imediato. Alguns alívios são imediatos. Outros a pessoa diz, passou um pouco. Mas quando chega em casa, faz, eu cheguei em casa sem dor. Vai acontecendo. Porque o sistema nervoso, a gente antes, quando eu cheguei na pós, eu achava que era estralo. Eu falei isso e passei a maior vergonha na sala, né? Porque o professor vem àquela aula inaugural e pergunta, o que você espera da pós? Começa nome e tal. E aí eu falei, eu queria uma técnica de ajuste. Ele fez, você vai se surpreender. É muito mais do É que muito isso. mais, é neurocentral mesmo. A gente vai mandar uma mensagem para o sistema nervoso de que a gente está recolocando a articulação no lugar. E o que acontece? Qual é o sonho de todo quiroprata? Que a gente atenda e você sai e fica dentro de uma caixinha, igual a Barbie, assim. Mas não, você vai voltar e vai ficar. Porque é hábito também, E né? a sua rotina, e vai pegar um bebê e vai estender uma roupa e vai dirigir. E tem gente que dirige apoiando o braço aqui, e tem gente. E aí a estrutura que você criou, que gerou aquele repuxado muscular, que girou aquela vértebra e tal, que tá causando aquela dor, ele vai continuar existindo. Fora as emoções, a digestão. Então, quando eu conseguir integrar tudo isso e o resultado é um negócio que, como eu te falei, às vezes eu não consigo dizer, como é que tu fez isso? Eu digo, eu fui fazendo, entendeu? Eu fui pegando tudo que eu sabia. E como você falou, como você está hoje?
Qual é o seu incômodo hoje? As pessoas geralmente falam, claro, assim, de uma forma tranquila, sem receio, sem medo de se expor, porque Então, tá só você e a pessoa, e o isso é paciente. muito interessante. Como é que é? As mulheres, sim. A gente abre a boca, abre o A coração. maioria chora, conta história de casamento. Os homens, tá doendo aqui. Aí eu tenho um mapa de dor dentro que eu entrego pro paciente, porque eu podia marcar. Onde Uhum. eu entrego, eu digo, olha, aqui é teu Bob Goods. Pinta aqui, onde tá doendo. O homem faz um X no punho e me entrega de volta. Só no punho. Só que quando deita na maca que eu toco na coluna, ai, Cadê o xizinho que não tava ali? ué. É, né? Porque semana passada minha avó se internou. Eu Hum, digo, tu vai ter que buscar aos só que aí a pessoa tá de pouquinhos. barriga para baixo, não tá olhando no meu olho. Tu Hum, entende? Ela já não tá mais sendo avaliada. entendi. O homem, ele não quer mostrar fraqueza, na maioria das vezes. E outro dado muito interessante é que a maioria dos homens, as esposas é que marcam as consultas comigo. Porque eles não querem. Eles têm um problema com autocuidado, né? Assim, de uma forma em geral. Não estamos Não, eles é meio que vergonhoso dizer que é falando que são frágil todos. para o homem, mas isso é ancestral. É. O homem frágil ele era deixado para trás, ele atrapalhava. Preste atenção na recepção de uma clínica. Uhum. Geralmente os homens eles estão com a esposa, com a filha, com a irmã, às vezes até com a mãe. As mulheres elas são mais independentes e autônomas e têm a Até iniciativa. porque a gente precisa estar bem, Tá bem, para sempre né? cuidar. Então vamos desconstruir aos Eu pouquinhos sempre falo, isso. venham, Vamos mostrar as marquem. nossas fragilidades, sim, porque é para a gente melhorar, é para a gente somar, é Isso. para alguém nos ajudar também, né? E se eu pudesse dizer para todos assim, é que não espera doer. Assim, a gente sabe que a dor ela é um alarme, mas se está doendo há muito tempo, vai levar mais tempo para a gente conseguir. A palavra que eu uso é gerenciar Hum, essa dor. Porque tem dores que você vai sentir. E você vai viver não com a dor. Eu digo, você vai viver apesar da dor. A gente vai reduzir muito, muito. Mas, por exemplo, o frio, a postura de dormir. Tem gente que mora com pessoas que intoxicam a mente e não tem como sair daquele ciclo. Entende? Então, os fatores estressores, por isso que eu estava comentando com o Saboy, inclusive, eu deixei de atender domicílio, porque o ambiente domiciliar muitas vezes é o fator estressor principal. você chega a dizer sobre isso? Você chega a Sim, conversar sobre isso? converso. Agora, eu não posso, eu não sou psicóloga. Então, Uhum, eu chego em um determinado ponto emocional e digo, a partir daqui eu não falo mais. uhum. Eu entendi qual Aí é a você emoção. bota ali uma Não, mas a medicina luzinha, chinesa, né? ela me dá esse poder de Entendi. identificar a emoção. Inclusive no toque dos meridianos. A pessoa está com dor no meridiano do pulmão, no meridiano do coração. Você está com raiva? Quando eu aperto, ai! E a queixa na lombar, eu venho aqui no meridiano do coração e toco e a pessoa, não aconteceu nada no meu braço, você está com raiva? Aí a pessoa, então, aí aparece a história. Todo mundo se estressa todo dia, o dia todo, É é verdade. sempre assim, mas É tem verdade. raivas que a gente não consegue dominar muito bem, a gente não engole, Fica lá, ó. fica no centro, Nos envenenando. aqui, ó, aquela, o dente rangendo, né, aquela dor cervical, os ombros para cima. Eu digo, ó, baixa isso aqui, vamos respirar. Você vai respirar fundo, a pessoa nem sabe respirar fundo. Aí eu entro com o Pilates. Eu digo, olha, vamos aprender aqui consciência corporal antes de qualquer coisa. E aí a pessoa, quando ela me procura e pergunta assim, quanto é a acupuntura? Aí eu digo, qual é o seu problema? Qual é a sua queixa? Por que você está me buscando? Eu não vendo acupuntura, eu vendo cuidado. É o bem-estar. Então assim, eu posso ir uma determinada consulta, usar a acupuntura e às vezes só terapia manual, às vezes só exercício, às vezes só respiração, às vezes só uma consciência mesmo do corpo e a pessoa já sai diferente. Tem um público muito bacana que me procura, que é um público de ansiedade e enxaqueca feminino. E feminino e, assim, 40 a mais. Não chegam a ser idosas. Porque as idosas normalmente já estão se cuidando. Mas tem um público que está entendendo que o autocuidado, ele é a chave para você ter uma longevidade. E, assim, a gente está vendo que a vida está... Tá tendo esse olhar mais cuidadoso para si Isso, de próprio. Eu se quero alimentar chegar, melhor, por exemplo, aos 60 bem. sem Eu precisar de quero chegar aos alguém. 70 bem. E você vê muitas pessoas chegando bem. Da mesma forma que você vê como, sei lá, seus pais ou seus avós chegaram
bem independentes. Você faz, eu não quero isso pra minha vida. Uhum. E aí você faz, tá, beleza, então como é que eu posso fazer? Então muita gente procura médicos e médicos e médicos, e o que me preocupa hoje, eu tenho uma rede de médicos dentro do meu conhecimento que são incríveis, que já conseguem entender que o paciente é um ser inteiro. Mas a maioria separa médico de coluna, médico de cabeça de juízo, como dizem, né, o psiquiatra, médico de ombro, médico de joelho, médico de estômago. E assim, cada vez que você vai fazer um seu check-up anual e você vai em um desses, ele passa uma medicação ou um exame diferente, mas não pergunta se você já fez outras medicações. O que é que você está tomando? Não tem essa integralidade. Não tem essa integralidade. O que é que você está fazendo? Com quem você está se cuidando? Como é que tá? E isso me preocupa bastante, porque tem gente que chega para mim com uma lista de 10 medicamentos que está tomando. E às vezes aquilo se resumiria em 3. Porque vários são para a mesma coisa e foi um médico diferente que passou. E não perguntou se a pessoa já sabe. Então, eu me preocupo. E assim, eu até conversei com uma colega que também está se pós-graduando em dor. A gente precisa se aprofundar no estudo para falar de igual para igual. Para falar assim para o médico, vamos fazer dessa forma? E o médico ouvir os outros profissionais. Os fisioterapeutas, os psicólogos, os enfermeiros, sabe, os farmacêuticos, todos eles são abaixo, como se não tivessem estudado. Uhum. E aí o médico fala assim, faça uma ressonância tal, porque você tem hernia de disco, então você não pode se agachar. Aí eu me pergunto, como é que tu vai ao banheiro? Se tu não pode agachar. Tu vai fazer em pé? Abrir a perna assim? Não tem como. Então assim, você pode tudo, você pode jogar bola, você pode caminhar, você pode fazer todas as atividades bem acompanhadas. Se você não consegue aquele movimento, a gente, enquanto profissional do movimento, fisioterapeuta e educador físico, são esses os profissionais do movimento, a gente adapta. Interessante. A gente faz de outra forma. Você quer levantar o braço assim e não consegue? Dá um jeito. Vira um pouco o tronco e faz assim, vê se dói menos. Ou vira para cá, mas não deixa de pegar o café lá em cima. Até Entende? porque você vai precisar fazer esse Não, movimento, porque as pessoas elas tendem a doeu, parou. Isso. E aí bota o bracinho aqui. E aí fica o dia todo sentado, porque quando levanta dói. Digo, mas levanta, apesar da dor. Anda um pouquinho e para. E daqui a pouco a pessoa faz, nem dói tanto assim. E aí vem a catastrofização da dor. A pessoa começa a ter medo, a gente chama de cinesiofobia. Vou anotar. Cinesiofobia é um nome muito bonito e muito real. A pessoa tem medo do movimento. E aí eu aprendi também na quiropraxia que movimento não feito é movimento perdido. A pessoa começa a perder. Por exemplo, essa cadeira, ela gira. Se eu quiser pegar uma coisa aqui, eu giro com a cadeira. A gente perdeu a capacidade de torção de tronco. Muita gente não entende. Quando eu digo, deixa teu quadril na maca e vira só o ombro, a pessoa fica olhando para mim como se eu tivesse falado grego. Aí eu vou lá no toque, faço assim. Isso aqui não move, isso aqui move. Ou o inverso, move só o quadril, deixa o ombro. Eu fico pensando também, Clara, será que essa vida moderna que a gente vive, né? Eu vou falar moderna, Atual. atual, contemporânea, a gente vê que existe uma venda de facilidades, né? Sim. Hoje em dia tem pílulas, coisas para tudo. Para você fazer o menos esforço, o menor esforço. Isso é uma armadilha também. Mas é. Então eu sempre digo, mas tem facilidades, tem automação de uma casa, tem não sei o quê. Mas quanto isso vai custar? É. No fim A gente das... vai atrofiar em alguma coisa. Mas tem pessoas que têm automação de casa, tem carro, tem tudo, mas vão fazer essa atividade física, tem um personal, valorizam, fazem acupuntura, entendeu? Fazem uma atividade mental, inclusive, vão fazer uma meditação, vão olhar para dentro, que a gente está habituado a olhar muito para fora, metas, prazos e objetivos. E você, quem é você? O que você gosta de fazer? Você está mostrando aí o quão importante é essa integralidade entre mente e corpo. E é isso que a medicina chinesa eu consigo, que na fisioterapia a gente é muito ligado ao corpo físico, a reabilitar o corpo físico. E aí eu passei quase 10 anos sendo só fisioterapeuta e instrutora de pilates. Só, né? Porque não é pouco. Quando eu decidi fazer a formação em medicina chinesa. E aí o professor, lembra, na primeira aula, ele falou assim, metade da turma era fisioterapeuta. Tinha farmacêutico, tinha enfermeiro, mas metade da turma era fisioterapeuta. E eles falaram assim, eu não digo para vocês esquecerem tudo que aprenderam até hoje. Eu digo para você colocar numa caixa e fechar e abrir outra. No fim, você vai abrir as duas e fazer a terceira caixa. E vai trabalhar. Com o que você consegue juntar do corpo e da integralidade. Porque não tem como as pessoas conseguem não juntar a emoção com a sensação. Por exemplo, você entra numa loja cheirosa.
você abre, faz, né? Você abre o pulmão. Agora, quando você passa no esgoto, você faz isso. Vixe, nossa senhora, que horror. Então você muda a postura. Será possível que não liga sensação, órgãos do sentido, tato, olfato, paladar? Quando você come uma comida ruim, você faz careta. Não tem como separar, mas Com porque as certeza. pessoas continuam separando. Uhum. Então tem academia para idoso, academia para isso, sabe? Exercício para o músculo tal, mas o músculo tal ele não atua só, não existe, a gente tem cadeias musculares. Que se você não agacha com um único músculo, você agacha com quadril, joelho e tornozelo. Uhum. Você sobe com tudo. Se você agacha só com o joelho, coitado, você vai cair para trás. Então é isso que a gente tenta mostrar. E quando hoje qual é assim, qual seria a minha maior dificuldade? O paciente não conhece esse tipo de tratamento e ele é ensinado pelos planos de saúde a fazer fisioterapia para o pé. Fisioterapia para o pé é só o fisioterapeuta nem olha para o seu joelho, para sua nada. Mas tá tudo interligado. Mas ele não olha porque o plano de saúde não dá tempo. Uhum. É uma sala com 20 É. pessoas Isso. e eu já trabalhei muito tempo É em clínica. modo de produção, é E fábrica. todo mundo faz o mesmo tratamento, tá? Se você tem dor no pé, é esse tratamento. Se tem dor na coluna, é esse tratamento. É tudo igual. E você vê que, às vezes, não há uma evolução daquele paciente. Ele vai passar Não, ele vai dizer que fisioterapia não anos naquilo funciona. ali. E tá fazendo porque tá sentindo dor e tem uma melhora E porque o rápida, plano paga. momentânea, né? Aí o Talvez plano assim. paga. E às vezes faz até amizade. É, É a terapia dele isso, mental até, isso, entende? isso. E aí eu passei muitos anos, nesses 15 anos de profissão, quase 10, eu trabalhei em clínicas de plano de saúde. Foi bom pra você também essa experiência, né? Foi Porque aí bom te para eu abre os ver olhos como pra não muita trabalhar. coisa. Então, abre os olhos pra muita coisa. Mas assim, quando, por exemplo, chega a Lina para mim com um tipo de dor diferente de Alfredo, mas Alfredo tá na mesma sala. Se eu fizer uma coisa diferente com você e Alfredo ver, ele vai dizer, eu quero. Eu também tô aqui, eu também pago o plano, qual o problema? Por que eu não posso receber essa... Porque ela tá precisando de você, não. Uhum. Entende? Então aí é Cada corpo é um corpo. isso, e a história. Por que dor de cabeça? Aí faz, porque eu trabalho no computador. Eu digo, mas eu conheço pessoas que trabalham no computador e têm dor na coluna, dor no braço, dor no punho. Então, por que essa dor? Por que no braço direito e não no esquerdo? Tem gente que trabalha no computador e tem dor no braço esquerdo, e não no mouse, que a gente espera, né? Sim, que usa mais. Aí eu faço, como é que você fica no computador? A pessoa faz, eu fico assim. Então, tá pensando nervo, fica com a mão formigando, dói a mandíbula, a coluna tá encurvada. A pessoa passa 8 horas aqui, ó. Então, essa mão tá apoiadinha aqui, tá de boa. Aí digita, depois volta pra cá. E aí a mão fica formigando. Mas, eu acho que eu tenho síndrome do carpo. Não, pô, você tá pensando o nervo aqui, ó. Vamos fazer uma mobilização, dar um ajuste. Vamos ter a consciência corporal de que a gente não deve fazer isso. Entenda o que seu corpo está acontecendo. E outra coisa que é muito interessante são os órgãos. As pessoas não percebem como está a digestão, a respiração, a própria bexiga, o próprio rim, quando a gente não se hidrata bem. Que na China, todo mundo morre. Mas na China você vê uma pessoa de 90 anos. São longevos. Você vê a pessoa, ela parece ter 60. É. E você ainda fica com vergonha de dizer que ela tem 60 e ela tem menos. Que já aconteceu comigo quando eu fui a São Paulo uma vez, na Praça da Liberdade, de chegar para uma senhorinha que estava vendendo lá umas comidas chinesas e ela conversando comigo, ela disse, eu trabalho aqui há 50 anos. E eu olhei para ela e disse, a senhora trabalha aqui em São Paulo há 50 anos? Me desculpe a indelicadeza, Expressão. mas qual a sua idade? Ela disse, 89. Eu disse, não. Não. 89 anos fritando lá o tempurazinho de legume para vender. Então, eles têm saúde e qualidade. Por quê? Eles buscam o tal, que se chama, é o caminho do meio. Sabe o símbolo do Yin Yang? Sim. Que eu tenho até... Tô Aqui vendo. que Mostra eu aí pra fiz. câmera, então. Eu fiz aqui a tatuagem. Eu sempre, no meu jaleco, eu sempre tento deixar a amostra, porque ele é justamente o equilíbrio. A gente pode tudo, mas a que custo? Então, aqui nós temos, o que a gente faz? Vai para um rodízio de pizza. No outro dia a gente acorda, toma um café preto, come um pão de ontem e vai trabalhar. Na China eles acordam um pouco mais cedo, fazem um tai chi. Exageraram ontem, acordou de ressaca? Toma um chá, faz umas frutas e tal, e vai almoçar um arroz branco com peixe, tomar mais chá, aquecer o corpo que você exagerou ontem, vai fazer uma meditação, se alimentar de umas carnes mais leves, passar um dia mais ok, porque a gente quer voltar para o equilíbrio. Então você pode exagerar, não tem problema, mas volta. E continua no caminho do meio, porque o caminho do meio ele é longo.
Mas quando a gente vai para as extremidades, a gente acaba escorregando, entendeu? O Buda sempre disse que o caminho do meio é o mais adequado, apropriado, né? Buda, Nada dos sabedoria extremos. demais. Nada dos extremos. Não, os extremos Mas, levam a gente Clara a nada. Moraes, você, diante de todo esse conhecimento que você foi buscar, dos cursos, que propiciou também o autoconhecimento para Sim, você, aí você decide empreender. Você falou que passou 10 anos numa clínica. em várias. Quais foram naquele momento, a decisão foi tomada, mas e os desafios? O que é que você sentiu diante deles? Empreender no Brasil é um ato de coragem, eu costumo dizer isso, mas também de muita gratidão, porque quando você erra, você aprende e quando você acerta, você ganha. Você nunca sai errado assim. Nunca perde. Você acha que perde naquela hora. Uhum. Mas aí eu fiz uma mentoria, inclusive, de empreendedorismo na saúde, que o professor dizia assim: que tal você descobrir o que acontece se você não desistir? A única opção é dar certo. Não tem outra opção. Você cai e levanta, muda de rota, mas não muda de objetivo. E aí eu digo, tem que ter coragem e tem que saber realmente a transformação que você quer causar. O que é que eu ofereço de diferente das outras clínicas? É o Por que eu vou, propósito, por né, que que eu a vou gente em fala Clara e não tanto. vou em outra pessoa? Uhum. Porque me indicaram Clara. Aí a pessoa tende o quê? Ir no Google e ver lá tantas estrelas e, né, os comentários das pessoas. E graças a Deus eu tenho tido resultados incríveis. E pessoas, pacientes muito fiéis, que trazem, aí ficam bons, bem melhores, assim como você falou, curados. Mas é uma sensação de cura mesmo. E aí traz a mãe, traz o filho, traz o neto. E é isso que eu vou vendo, assim, a confiança. Que é uma pergunta que Emerson Saboia fez de uma forma assim magistral. Como você sabe que a confiança entre paciente, aliás, você sabe, né? Todos nós sabemos. Não é uma pergunta, é uma afirmação. A confiança entre profissional e paciente, ela é essencial. Como é que você constrói essa relação? Eu converso, eu escuto. Eu não digo, eu não julgo e eu não mando. Tudo que eu faço ali são sugestões. Eu digo, olha, a ciência me diz isso, a minha experiência me diz isso, e eu te sugiro fazer isso. O que é que faz sentido para você, né? E o que é que acontece? No fim das contas, os pacientes que fazem o sugerido, isso é dado lá no meu sistema, tá tudo lá. Eles melhoram assim. Os que, eu confesso que eu não fiz a compressa morna, eu confesso que eu não fiz o escaldapés, eu confesso que eu não... Tá doendo ainda. Eu digo, faz. Não custa nada. A água tu vai ferver no fogão, não é nem na fogueira, no graveto, assim. Tu não vai buscar lenha. Não vai, entendeu? Faz. Aí a pessoa vai dizer que não tem tempo. Eu digo, tu janta? Janto. Digo, então põe uma bacia com água quente enquanto tu janta e põe os pés dentro. Tem um escalda-pés que eu sempre ofereço. Eu sempre entrego um kit para os meus pacientes de autocuidado em casa. Eu sempre entrego. Eu também trabalho com aromaterapia, porque eu sei que isso é muito eficiente. Então eu entrego. Bolsa térmica, eu digo, faz. Porque tu me vê uma vez na semana e o resto da tua semana. Tem que ter a manutenção. Então isso me gera uma cuidado. confiança nele, porque ele tá vendo. E no outro dia eu faço. Eu tiro o tempo do meu dia, porque a pessoa pensa que tá pagando pela consulta, né? Uhum. Mas eu digo, tu não sabe que eu tô trabalhando desde o momento que tu falou, oi, tenho interesse. Eu já tô trabalhando a partir dali. Empreender é isso. É trabalhar 25 horas por dia. Mas eu não me arrependo, porque também se eu disser, estou de folga, estou de folga. Desligo e vou fazer outra coisa. Por exemplo, eu não poderia estar aqui se eu fosse CLT. Uhum. Eu ia levar uma falta ou botar um atestado, sei lá o quê. Entendeu? Tirar um dia com meu filho, tirei uma tarde com ele essa semana, férias, entendeu? Então, isso é uma grande vantagem. E a confiança do paciente vem disso, porque ele se identifica com assim, eu conto muitas histórias, né? Tanto a minha como a de outros pacientes, sem nomear, lógico, utilizando o Questão sigilo, médica, claro. né? Não mostro o rosto de pessoas, nem nada, mas eu digo, olha, essa pessoa aqui chegou com esse mapa e depois de 3 meses estava com esse mapa de dor, a pinturinha, né? Digo assim, tu acha que ela fez o que eu pedi? Eu sugeri, eu não Você posso vai mandar. argumentando, na verdade. Agora, a ciência ela é muito engessada. Por quê? Ela faz uma pesquisa com um número X de pessoas. Mas veja que interessante. A pesquisa é feita pela Universidade X, com 350 pessoas, dá lá um número tal. Aí, a conclusão. A acupuntura foi igual à atividade física. O resultado. Ou seja, não muda nada. Sendo que quando você abre a metodologia da pesquisa, pouca gente faz isso, muita gente vê a introdução e o O resultado. resultado, conclusão. Não vê como foi desenhado. Existe uma linha, aí tem nenhum resultado, pouco resultado, resultado ok,
um resultado bom e um resultado excelente. E aí, dentro da acupuntura, tem 30 excelentes e dentro da atividade física tem 20 excelentes. Só que aí, nos dois, tiveram mais excelente. Mas ninguém vê no Termina final. equiparando, mas existe uma sensível, Isso. uma sensível atenção maior, destaque maior para a acupuntura. Mas aí ninguém abre esse leque da melhora o quanto. E assim, e o hábito da pessoa? E quanto a pessoa se dedicou ao atendimento? Uhum. Quanto a pessoa se dedicou ao autocuidado? A responder as perguntas que eu Isso fiz. não está na pesquisa. Não, tá. Isso não foi colocado como Responder. Ou resultado. até tá, mas tá lá no gráfico que você não quer ler. Entendi. Quando você lê um artigo longo, tem gráficos e muitos dados. Mas você vai lá para a conclusão. E a pesquisa conclui que ventosa terapia é placebo. Uhum. Putz, quanto placebo eu tenho? Com Muito, resultados. muito. É incrível. Então, assim, eu vou continuar. E o que está faltando? A gente fazer estudos, criarmos dados. Nós, da área integrativa, nós temos que criar dados. Eu até vi que a OMS colocou esses dias no rol de saúde, né, as práticas integrativas para Isso. entrar no Mas SUS. é tão recente isso. Então, mas é um passo. É. É um reconhecimento de que funciona e que diminui o custo do público. E aí você toma menos medicação. Ai, mas a indústria Você, farmacêutica chora pra caramba. É, chora. A gente vê aí as farmácias Mulher, tu abarrotadas. já viu uma cidade que tem mais academia e é farmácia do que Recife? Isso quer dizer alguma coisa. Não, e o povo continua com dor. Isso quer dizer alguma coisa. Você tocou aí num ponto muito sensível. E é o momento do Amostrado Explica. A Clara disse uma coisa pra gente que é preciso destacar. Ela não vende acupuntura, ela vende cuidado, bem-estar. E esse é um lembrete poderoso para todo empreendedor e empreendedora. Mais do que um produto, mais do que um serviço, você entrega valor. Quem compra de você procura solução, procura uma experiência, procura uma resposta para uma necessidade que a pessoa tem. Então, não é só agulha, não é só massagem, não é só exercício, consultoria. É cuidado, é escuta, é uma relação de confiança. E é isso que faz o cliente voltar, fidelizar, indicar, valorizar o seu trabalho. Então, se liga, entenda que o que realmente você oferece. O que você oferece é muito mais do que um produto ou um serviço. Coloque isso no centro do seu negócio e siga adiante. Vamos voltar então para a nossa conversa com a Clara. Não, é academia e farmácia em cada esquina. E o povo continua com dor. Então, é só fazer atividade física e tomar a medicação que vai resolver? Não. Você tem que ter um caminho. E você tem que ter um feedback. E tem que ter um profissional para isso. Tem gente que fala, mas aí vai lá no ChatGPT, como é que eu faço? Qual chá eu tomo se eu tô assim, assado? Aí eu tive também um professor que falou assim, existe a inteligência artificial, mas não existe a consciência artificial. É o feedback do tato do ser humano. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais aguentar. Quando tu fala com alguém no WhatsApp e vem aquela resposta, oi, no momento, me sobe uma coisa. A gente se sente Eu não quero falar com máquina. Um zero. Eu não quero falar com máquina, entendeu? Senão eu ia lá no site procurar. Eu entrei em contato e quero falar com alguém que me dê uma resposta. E aí o pessoal fala, mas a IA vai dominar o mundo. Mas a minha profissão, eu sinto muito. Pode chegar muito perto. Mas eu não troco não, viu? Uhum. Eu sei que na China já deve ter robôs acupunturistas, mas aqui por Vamos enquanto... pesquisar sobre. Será? Eu Clara- não tenho coragem. Clara Moraes, para a gente quase encerrar. Claro que o empreendedorismo ele está ligado à divulgação dos seus serviços, do seu trabalho. Como é que você lida com as redes sociais? Você alimenta, você dá destaque a elas para divulgar o alcance do que você faz? Desde o início, quando eu trabalhei em outras clínicas, porque são 15 anos de fisioterapia, então não existia esse enfoque tão grande. Eu fiz uma rede social na época para profissional, na época da pandemia. Como eu fiquei sem trabalhar presencialmente e online, eu não me adaptei, estava até conversando também com o Saboia, eu fazia lives, eu fazia vídeos de autoalongamento e tal. E na época, eu tinha uma estabilidade financeira de casamento nessa época, que eu fiquei um pouco menos apavorada. E logo em seguida veio a liberação do serviço essencial. E a fisioterapia eu era instrutora de Pilates e eu voltei a trabalhar muito rápido, com todo o aparato. Uhum. Sendo que aí eu vi que a rede social, ela ganhou, na pandemia, um negócio absurdo. E aí eu Isso. continuei alimentando, mas sem intenção de
aquilo ali porque eu trabalhava para outras pessoas até então. Outras pessoas validavam meu trabalho e me davam dinheiro em troca do meu serviço. Sendo que eu comecei a pessoas perguntarem se eu atendia em domicílio e tal, e começaram a se interessar pela forma que eu falava, pela... E aí eu comecei a ver que aquilo poderia realmente ser uma ferramenta. E foi quando me despertou, disse, putz, eu tô com tanto tempo de formada, uma graduação numa universidade muito boa, que eu me formei na Unicap, né? Então eu tenho terceira pós-graduação agora, e meu pai, que é o empreendedor mais incrível que eu conheço, que ele trabalha com automóveis, e na pandemia ele também teve que se reinventar, porque não tinha carro quebrando na rua, porque não tinha carro rodando. Uhum. E ele fez, e agora, o que é que eu faço? E ele se reinventou em sindicatos e afins, e ele falou assim, filha, até quando você vai trabalhar para os outros? Então, ele deu aquela cutucada boa, um empurrãozinho. Foi só uma pergunta, ele nunca se meteu na minha vida, graças a Deus, eu tive pais incríveis, tenho um pai e mãe incríveis que me apoiam na minha vida, mas o meu pai perguntou, até quando? Não já está na hora de alguém trabalhar para você e você escalonar isso aí? Você faz um trabalho incrível, mas teu nome não está em canto nenhum. Tá o nome da clínica. Entendeu? Se tu for embora, vai entrar outra pessoa. Cadê Clara Moraes? E agora a Clara Moraes é empreendedora E e agora tem o é o espaço meu dela. nome registrado, com registro no Conselho Federal de Fisioterapia, tá lá. Entendeu? Eu fiz isso e assim, eu tive muito medo. Mas eu tive coragem. Eu disse, bom, pior do que tá não vai ficar. E aí eu vi a internet, né, como a forma de divulgação, o tráfego pago, aquela coisa, sendo que de um ano para cá mudou muita coisa. A rede social, ela tá estranha, digamos. Eu não sei se é porque a plataforma quer que eu pague mais para me devolver a visualização, porque assim, eu tô acostumada a atribuir certo valor por mês e de repente a entrega está sendo menor. Ou a qualidade do cliente está sendo inferior. É um cliente que busca por sessão, por valor. Eu digo, não estou competindo com esse cliente, isso não é o meu público. Não é o teu nicho. Não é, o meu nicho é quem quer se cuidar independente de qualquer coisa. Está disposto a fazer o que eu estou sugerindo. E aí, para isso eu entrei também em uma outra mentoria também voltada para o público de saúde e estou começando a entender sobre posicionamento de marca, que é uma coisa que eu não tinha noção de arquétipos e de como eu vou falar, como eu vou me portar, como eu tenho que falar com o queixo para cima, com o peito aberto, com postura. Como é que eu vou falar de dor se eu estou falando assim? Baixinho, sabe? Então eu tenho que entender que a minha voz tem que atravessar o telefone de uma forma que você não consiga passar direto. A primeira palavra que eu falar, você tem que dizer, eita. Porque quem tá no Instagram não tá procurando serviço de saúde, tá procurando distração. Isso. Então a pessoa fica ali rolando, rolando, e quando para, faz, eita. Ela falou de uma fez coisa que eu sentido. sinto. Minha mãe sente, minha tia sente, meu pai reclamou ontem. Essa semana, uma adolescente de 16 anos, ela vai saber quem é, ela vai ver. Ela levou o pai dela de presente para uma consulta comigo e ele não sabia o que ele estava indo fazer até o momento que eu fui chamá-lo na recepção. E quando eu cheguei, que ele me viu, olha, que ele fez, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei ainda, minha filha me trouxe. E eu, quando chegou na minha sala, que é uma sala bem acolhedora, fiz de tudo para ela ser bem acolhedora. Eu disse, olha, eu tô aqui para cuidar de você. O que é que você sente? Ele, uma dor nas costas de vez em quando. E aí na entrevista apareceram várias outras coisas, várias camadas. E quando eu entrego O mapinha dele tava todo rabiscado, todo cheio tava de médio, X. viu? Tava médio, porque ele também não queria mostrar muita dor, não. E aí eu falei, olha, eu preciso que você seja sincero. Como é que tá a sua digestão? Como é que tá seu sono? Ele, eu durmo muito pouco. Eu disse, como é que isso impacta no seu trabalho? Aí é péssimo. Eu não consigo, às vezes, nem almoçar, porque eu prefiro dormir. Aí você fica sem almoçar, quando chega em casa com um prato desse tamanho, vai dormir, não dorme bem, porque tá fazendo a digestão. Isso. Aí eu começo a mostrar. E aí, o meu errinho tá sendo assim, eu não consigo captar esses momentos, porque eu esqueço o telefone e vou fazer aquilo ali. E eu não tenho esse videomaker dentro da minha sala. Contrata a Gabriela. Não, tá mas ali, aí ó. eu não posso, infelizmente. Eu adoraria, acho que eu vou deixar uma câmera, não posso também. E eu preciso mais, assim, disso. Eu descobri, Ferramentas de eu descobri que eu profissionais. preciso de pessoas que façam isso sem parecer mecânico, porque o mecânico já não dá mais. Não dá. Sabe A gente aquela sente. filmagem? Que foi combinado. Pra mim não rola. E eu acho que é por isso que as pessoas confiam também, aquela mesma pergunta. Porque elas veem que eu tô com um tripé na sala, com o celular ali. Elas assinam um termo de consentimento de uso de imagem. Tá tudo lá registrado, eu não posso. Meu conselho não permite que eu faça.
Sim. E ainda assim, eu deveria colocar na legenda, devo colocar, imagem autorizada pelo paciente. E a data que aquilo ali foi feito é um documento. É a saúde e o corpo de alguém. E aí, nisso tudo, se constrói a dificuldade, entre aspas, de sair de uma empresa onde ela que gere se acabou o álcool, se acabou a agulha, se o meu maquinário, né, meu laser, quebrou, Você está em manutenção. se a minha maca tá e agora rangendo. é você, Clara, que faz Exato. tudo isso. É o aluguel comigo, entendeu? É comprar material comigo, é fazer cursos comigo. Tudo sou eu. E como é que as pessoas te encontram? Onde fica teu espaço? Rede social? Qual é o endereço no perfil? Certo. Olha, meu espaço hoje fica na Casa do Sítio, lá do lado do Futuro Cafetão. Fica lá dentro da Casa do Sítio, que fica na Rua Amaro Lafayette, número 47. É uma casa voltada para consultórios. Nós, incrivelmente, só temos mulheres lá trabalhando, é incrível. Foi coincidência ou não. Temos mulheres de várias áreas, como Virginia, que veio aqui, como temos também psiquiatra, geriatra, body piercing, temos as meninas da psicologia. Então, é uma galera que é para cuidar. A gente Sei. tá ali para cuidar de vocês, como autoestima, ou como mente, como corpo. E a minha rede social hoje é claramorais.fisintegrativa. É facinho de achar. E lá tem muita coisa nos destaques. Eu tento deixar tudo muito. Eu estou aprendendo a deixar as coisas muito mais fáceis de serem vistas. Porque muitas vezes você não encontra um conteúdo que lhe interessa, porque não tem na frente o que é. Então, eu estou aprendendo. É facilitar o caminho, né? E isso, às vezes você não entende o que eu estou querendo falar, porque eu não estou clara ali, eu não estou eu, ali na página. Você vê uma página cheia de vídeos, mas você não sabe o que eu estou falando. Então, eu estou aprendendo a realmente deixar um caminho por onde começar a conhecer. Um vídeo explicando o que é o mapeamento, como ele me ajuda a te conhecer. Entendeu? Se eu não souber disso, eu vou estar só aplicando técnica. Eu não quero aplicar técnica, eu quero cuidar da pessoa. Porque aplicador de técnica, furador de agulha e colocador de aparelho, tem um monte. Né? Esse é o teu diferencial. Eu não quero. E se eu não conseguir te ajudar, eu vou dizer, olha, eu não estou conseguindo, eu vou buscar outro caminho aqui. Semana que vem eu vou trazer outra forma. Eu vou voltar para a aula, vou voltar para o livro, vou voltar para o artigo, vou voltar para amigos de profissão. A gente vai. Eu tenho, nessa pós-de-dor, a gente tem um grupo que chama Café com Artigo, é bem interessante. E a gente senta à tarde, alguns dias na semana. Às vezes até pergunta, vocês não trabalham ou não? Porque eu estou atendendo essa hora, vocês estão aí no Café com Artigo. Que a gente abre um Discord lá e fica o pessoal tomando café e discutindo. Um caso de alguém. Então eu falo, gente, estou com um paciente assim, eu não sei o que fazer. E aí alguém fala, já tentasse assim? Luz. Tu já tentou? Porque não é que eu tô errada e a pessoa tá certa. É que tratar de gente é um GPS. Eu sempre digo isso. O lugar tá lá, mas eu tenho várias rotas. E às vezes, na minha cabeça, essa rota é a melhor. Mas aí tem outras. Às vezes até mais longas. Mas vão chegar no lugar bem direitinho, sem pegar contramão, sem pegar emboscada, entendeu? E a pessoa fala, já tentaste dessa forma? Eu disse, caramba, eu nem tinha pensado nisso. Vai lá e faz. Vou lá e faço. E agradeço a colega. E falo pro paciente, viu? Eu não sabia, agora eu sei. E aí, às vezes, eu levo isso para os stories. Eu fiz uma coisa hoje incrível. Eu não sabia que eu podia fazer dessa forma. E a partir de agora vai ficar, né, no meu hall de ferramentas. De ferramentas. É muito legal essa parte também da busca. Clara Moraes, prazer conhecê-la. Prazer em conhecer aqui. você também, Gabriel. Está ali, o videomaker dela, profissional. Tirou vários takes ali, eu vi ele se ajeitando ali. Gente, o nosso podcast Recife é Mostrado termina por aqui. Vai para o YouTube, vai para o Spotify, você pode nos acessar. É um produto da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Ficamos aqui em Santo Amaro, área central da capital pernambucana, na sede do Desenvolve Recife, com redação e produção de Emerson Saboia. Os trabalhos técnicos de Edmilson Rufino e a apresentadora sou eu, Lina Fernandes. Há 30 e tantos episódios que estamos aqui e vamos estar muito mais. Compartilhe, mostre para os amigos, interaja com a gente, faça lá a indicação para o seu amigo que é empreendedor, empreendedora, faça o cadastro no Conecta Recife e você chega até aqui onde a Clara veio e trouxe seu trabalho e suas histórias. Até o nosso próximo encontro. Tchauzinho. Tchau, tchau, gente.